Olá, eu sou Eduardo e esse é o Monistério. A crônica sempre foi uma das minhas maiores obsessões. Vai ver, porque é um gênero literário marginal e desvalorizado. Hoje eu vou te contar como talvez a crônica pode vir a ser uma aliada para nos ajudar a navegar o atual caos de comunicação. Quando moleque, nos anos 80 e 90, quase todos os dias eu abria 2 ou 3 jornais para ler cronistas. E de todo o espectro político, o Conrado Caligares, o Arnaldo Jabor, Carlos Heitor Coni, Paulo Francis, e até gente que estava mais para o lado do humor, como o Milor Fernandes e o Jô Soares. Mais tarde, voltei para ler os clássicos como Raquel de Queiroz, Machado de Assis, Lima Barreto e Nelson Rodrigues. Como acontece com muitos fãs de crônica, eu não estava tão preocupado em destrinchar a posição política dos autores. Eu procurava mesmo era o tal do texto saboroso. Ou seja, tiradas, piadas, trocadilhos, desenvolvimentos de personagens e, claro, muita sensibilidade. Para mim, crônica era um texto vulnerável, despretensioso e com muita personalidade. Mas outra coisa que me prendia à crônica era a relação que eu mantinha com os autores ao longo do tempo. Lendo a mesma pessoa todas as semanas, eu acabava me acostumando com as suas manias e obsessões. O texto vinha de outra pessoa, às vezes radicalmente diferente de mim, e trazia outras opiniões. Mas eu era o responsável por transformar o autor num personagem, que eu ia alimentando a cada novo texto. Existia uma sensação de que o escritor estava seguindo as suas próprias regras, as suas próprias ideias. O cronista era aquela subjetividade de estimação que eu cultivava. Hoje, a gente tem um nome para isso: relação parasocial. Nós tínhamos um pacto com o cronista. Ele nos ajudava a lidar com a nossa solidão. Quer dizer, a nossa vontade de conversar com um tipo de pessoa a que muitos de nós não tínhamos acesso. Alguém culto, sensível e com humor inteligente. Mas nós também ajudávamos o cronista a lidar com a solidão dele. Pelo menos a solidão autoral. Aquela sensação de que você está conversando com alguém, dividindo ideias, ainda que fosse uma coisa puramente imaginária. Por isso, a maioria das crônicas tem aquele tom coloquial e amigável. Fora que era plenamente aceitável que o cronista trabalhasse por dinheiro. Na verdade, pouco, mas algum dinheiro. Hoje, muita gente acha que cobrar por texto é um absurdo, uma traição. Mas gente como Lima Barreto, por exemplo, tinha zilhões de pseudônimos para poder escrever em várias revistas e compor dali uma renda. O cronista era um patinho feio da literatura. Era publicado nos espaços menos valorizados do jornal, topava falar sobre assuntos momentâneos que iam ser esquecidos uns dias depois. Ainda assim, o cronista era um obsoleto com aspiração para atemporal. O estilo do texto ia permanecer, ou pelo menos as crônicas serviriam como um documento histórico. De novo, o que sobrava era o tal do texto saboroso. A vocação para a conversa, para a observação cotidiana e a relação parasocial com os leitores. Aos poucos, migramos as relações parasociais para outras mídias, mas a coisa acelerou mesmo na internet. Pulamos rapidamente do blogueiro para o youtuber, depois para os influenciadores multiplataformas. Daí, o texto saboroso foi substituído pelo carisma em frente das câmeras, por maneirismos, pelo uso da música e pelas estripulias de edição. E não é que a crônica tenha morrido. O público é que diversificou o seu consumo de relações parasociais. Mas as redes sociais e os influenciadores desgastaram essa relação. Exploraram tanto a lógica parasocial, misturaram ela tanto com a venda de produtos, que o simulacro ficou evidente. Virou técnica de engajamento. E uma vez que a quarta parede quebra, é difícil de rebocar ela de novo. Então passamos a querer criar nossos próprios parceiros parasociais, customizá-los,
adaptá-los perfeitamente para o nosso gosto, para os nossos valores, para dizer o que a gente quer na hora que a gente desejar. E, coincidentemente ou não, na mesma época surgiu a ferramenta perfeita para isso, a inteligência artificial. Na verdade, por enquanto, a IA é uma espécie de volta ao texto, mas não a crônica. Dessa vez, nem tentamos nos conectar com outra subjetividade, ou com a visão de algo que nos parece outra pessoa. Tentamos nos conectar com alguns programas que são criados para nos elogiar, para concordar com a gente. E se não fazem isso direito, ou reclamamos, ou tentamos treiná-los até que a coisa saia perfeita. É como se a gente tivesse uma relação parasocial com a gente mesmo. A IA também simula ser um outro, só que configurável. Você não ia conseguir configurar um cronista. E a IA é uma coisa sempre disponível, sempre prestativa e aparentemente barata, quando não, supostamente gratuita. Então, migramos para outra concepção de texto saboroso. Agora é aquele que resolve nossos problemas sem que a gente precise se esforçar. Ou aquele que diz que somos interessantes. Assim, o velho pacto do cronista também foi mais ou menos quebrado, já que muitos escritores também encontraram refúgio na IA. Afinal, os chatbots dão para eles muito mais atenção e diálogo do que leitores humanos. E o que aconteceu com o nosso desejo por piadas e comentários espirituosos? Migrou para os memes e para as caixas de comentários, só que potencialmente numa versão muito mais perigosa e violenta. E não é que eu esteja reclamando. Cada época tem seus prazeres e desafios, mas eu arrisco dizer o seguinte: num momento em que estamos repensando o que significa criar arte e literaturas humanas, talvez os cronistas merecessem ser consultados e valorizados. Afinal, eles supostamente são bons em prestar atenção no cotidiano, no mundo analógico, físico, de um ponto de vista frágil, despretensioso, honesto e, de novo, por que não, saboroso. Num mundo de estatísticas, de previsões das próximas palavras e tendências, talvez os marginais cronistas possam acabar encontrando o que significa criar um texto humano que não pode ser mimetizado. Pelo menos não totalmente. Bom, é isso ou eu só estou aqui querendo vender o meu peixe?